Então vamos lá, pessoal, olha que legal que eu escrevi aqui. Esse código que eu escrevi aqui é justamente utilizando o recurso dos tipos incompletos, justamente o conceito de tipos incompletos para implementar o encapsulamento. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Criei uma biblioteca casa, onde ela tem a estrutura de dados dela, basicamente que tem dentro dessa estrutura de dados casa a quantidade de cômodos e a quantidade de andares. Note que essa estrutura casa ela está sendo definida, ou seja, a gente está especificando quais são os tipos de elementos, quantos são e quais são os tipos de cada elemento dentro do casa.c. Então, dentro do nosso arquivo source casa, a gente está especificando justamente, a gente está definindo essa estrutura de dados casa. No nosso arquivo .h, a gente apenas declara ela. Então, no nosso arquivo .h, ele é um tipo incompleto. E como o arquivo .h ele é um arquivo não processado do ponto de vista de compilação, ele é apenas um arquivo colado em quem o inclui, a main.c aqui, como ele inclui essa casa.h, esse header da casa, esse tipo casa aqui, ele vai ser um tipo incompleto tanto na casa.h quanto na main.c ou quanto em qualquer outro arquivo que inclua o casa.h. Ou seja, esse casa aqui, dentro do header, ele é um tipo incompleto e também vai ser em todos os arquivos que incluírem casa.h. Nesse caso aqui, como o main.c ele inclui casa.h, ele também vai ser um tipo incompleto dentro de main.c. Então, nesse casa.h aqui, a gente apenas declara essa estrutura. Então a gente apenas diz que existe para o compilador. A gente fala assim, olha, existe o tipo casa, mas eu não vou definir ele ainda para você. Eu não vou dizer quais são os elementos internos dessa estrutura de dados casa aqui ainda. E aí, dentro justamente dessa biblioteca, digamos assim, que vai ficar responsável por manipular essa estrutura de dados casa, a gente tem essas funçõezinhas aqui, que é o que? A alloc casa, que é para justamente fazer uma alocação dinâmica justamente desse objeto do tipo casa e retornar aqui como um ponteirinho, esse ponteiro que foi alocado, ele vai retornar aqui justamente nesse objeto. Ele vai setar a quantidade de cômodos, setar a quantidade de andares, vai poder requisitar também a quantidade de andares e requisitar a quantidade de cômodos, que é justamente esses dois elementos aqui de dentro dele, ou seja, você vai poder tanto manipular para acessar e escrever valor, ou seja, atribuir valor nele, quanto também apenas para resgatar valor dele, ou seja, saber qual é o valor que se encontra dentro dele ali em um determinado momento do código. A gente vai ter o print casa, que vai servir basicamente para a gente printar tanto a quantidade de cômodos quanto a quantidade de andares dessa casa, desse objeto casa, que a gente vai tratar aqui. E a gente vai fazer o desalocar de casa, uma vez que ele foi alocado aqui de forma dinâmica, ou seja, com malloc, ele tem que ser desalocado aqui para que a gente não sofra de nenhum memory leaking no nosso código. Então eu criei também essa função aqui para desalocar essa memória, digamos assim, que foi alocada em casa. Então as funções aqui elas são bem simples. No get a gente vai apenas retornar o valor desses atributos, digamos assim, desses elementos. No set a gente vai apenas pegar esse valor aqui e setar nesses elementos. E no malloc, no alloc caso, a gente vai fazer o malloc dessa estrutura, e no desalloc a gente vai fazer justamente o desalocar com free. E o printf aqui vai ficar responsável por printar justamente essas características da casa, quantidade de cômodos, quantidade de andares e assim por diante. Na nossa main, o que eu fiz? Eu criei um ponteiro aqui para casa, pointer, aloquei esse tamanho aqui, peguei na verdade esse ponteirinho aqui, recebi o endereço que foi alocado ali que foi feita a alocação dinâmica, para a gente pegar justamente o endereço inicial de onde esse objeto casa foi alocado. Setei a quantidade de andares para 4, setei a quantidade de cômodos para 5, printei as informações e desaloquei esse elemento. Então se a gente vier aqui e compilar esse código, a gente vai ver que a gente vai compilar aqui através do gcc main.c, casa.c também, e quero jogar esse resultado no main
ponto executável. Compilei, agora para executar eu preciso utilizar o ponto barra main.exe. Aqui ele deu exatamente o que a gente queria ver, uma vez que eu aloquei aqui a quantidade de andares para 4 e a quantidade de cômodos para 5. Então, ele alocou aqueles valores lá, ele repassou na estrutura lá, e aqui, através do print casa, ele printou aqui para a gente justamente a quantidade de cômodos como 5, que foi justamente o que a gente setou aqui nessa segunda linha aqui, e a quantidade de andares como 4, que foi justamente o que a gente setou nessa primeira linha aqui. Note que, através disso, você ainda não vê o benefício desse encapsulamento. Por quê? Porque a gente ainda não mostrou como que a gente não tem acesso ainda a essas estruturas, ou seja, como que o developer que está incluindo aqui essa casa.h aqui e que está trabalhando nesse arquivo main.c aqui, por que ele não tem acesso a essa estrutura casa aqui? Então, se a gente tentar vir aqui na main e tentar acessar, por exemplo, depois que a gente já alocou um elemento, por exemplo, a gente sabe que um dos elementos da casa aqui é a quantidade de cômodos. Então, eu vou pegar aqui justamente esse nome e vou tentar fazer esse acesso de casa, acessando a quantidade de cômodos e tentando alocar justamente 5, que foi o que eu aloquei aqui. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, vier e tentar compilar esse código, olha o que ele vai dizer para mim. Ele vai dizer, ó, casa... Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, perdão, era casa pointer. Eu só esqueci de acessar ele como um ponteiro, perdão. Se eu tentar compilar ele novamente, olha o que ele diz aqui para mim. Deixa eu só limpar esse terminal aqui, para que a gente veja melhor quais são qual é a mensagem. Ele diz aqui, ó, the reference pointer to incomplete type. O que quer dizer isso? Que por esse ponteiro aqui ser um ponteiro de um tipo incompleto, ele não sabe quais são os elementos que tem ali dentro e, portanto, ele não consegue fazer esse acesso direto à estrutura de dados. Por ele não me permitir fazer esse acesso à estrutura de dados, eu estou justamente colocando uma camada ali em volta dele que me permite proteger essa estrutura de dados interna que está ali justamente que é justamente essa estrutura de dados casa aqui. Então, ele não me deixa nem compilar o meu código. Isso é uma proteção no nível de compilação. Então, se eu tento acessar aquela estrutura de dados ali, tento inserir, por exemplo, um valor que seja inconsistente, ele não vai me permitir nem na hora da compilação. E aí você se pergunta, pô, mas eu não posso inserir um valor inconsistente através dessa função aqui? Você pode chegar aqui e tentar inserir um valor aqui, uma string aqui, alguma coisa assim. No entanto, como essa função aqui é você que escreve, você vai colocar todas as proteções que você precisa aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui que nessa questão da quantidade de cômodos aqui ele não recebesse uma quantidade maior do que x, eu poria só um if aqui dentro para especificar que ele só poderia fazer essa atribuição de cômodos aqui caso essa quantidade de cômodos que fosse recebida por essa função de setar a quantidade de cômodos fosse menor do que essa quantidade x que é teoricamente proibida acima disso, né? Então, isso faz com que através dessa função você tenha justamente esses níveis de proteção. Você consiga aqui especificar tudo que você pode deixar passar e acessar, ou seja, ser atribuído essa estrutura de dados, e tudo que não pode. Então você tem um controle total aqui nessa estrutura. Você pode se perguntar também por que se aqui dentro do header e aqui dentro do main ele é um tipo incompleto, por que eu pude acessar, por que eu pude utilizar esses tipos aqui nessa biblioteca? Justamente porque eles são ponteiros para casa, ou seja, ponteiros para essa estrutura de dados. E o ponteiro para uma estrutura de dados, ou ponteiro para qualquer tipo de objeto dentro do C++, para qualquer tipo de tipo, dentro do C++, dentro do C, dentro do C++, ou qualquer outro tipo de linguagem com tipagem estática, um ponteiro para esse determinado tipo, ele é de um tamanho fixo, ou seja, um ponteiro para int ele é um tamanho fixo, ele tem um tamanho fixo que é o mesmo tamanho de um ponteiro para um caractere, que é o mesmo tamanho de um ponteiro para uma estrutura de dados, que é o mesmo ponteiro, ou seja, o ponteiro, seja para qualquer tipo que seja, ele tem um tamanho fixo e igual para qualquer tipo que seja.
Então, é isso que me permite fazer justamente esses acessos aqui através do ponteiro para esse objeto. Então, é assim que você torna justamente a sua biblioteca muito mais protegida, porque caso esse developer ele tente inserir alguma inconsistência nesse objeto aqui, ele não vai conseguir, porque ele não tem acesso a esses elementos. E aí você faz justamente esse encapsulamento desse código seu, dessa sua biblioteca, dessa estrutura de dados sua.